noite. Continuamos no Âncora, olhando alguns relatos do Natal, dos encontros onde anjos vão resplandecendo a luz e trazendo as boas notícias de que Deus tem visitado o seu povo Israel, trazendo, através do nascimento de Jesus, a salvação. Nós vimos o Magnificat 2 semanas atrás, que é a expressão em latim para a oração de Maria. Também a semana passada, aqui no Âncora, nós vimos a oração de Zacarias. E hoje nós continuaremos assim essas narrativas que trazem anúncio e também trazem a resposta às pessoas, aquilo que Deus está revelando, se expressando, comunicando, a boa notícia, uma mensagem de Deus visitando os homens através da encarnação de Jesus. Hoje nós vamos ver a questão de Simeão. Simeão é uma pessoa que está ali no Evangelho de Lucas, esperando, aguardando uma promessa. Eu acho bem interessante que Deus frequentemente nos comunica, nos dá uma palavra, nos dá uma passagem da Escritura e, através da fé, nós esperamos. Simeão é alguém que está à espera. Vamos dizer, está no aguardo, está na expectativa. Simeão, ele tem uma âncora na sua vida. Devido à sua fé, a âncora da esperança. E nesse relato de hoje, podíamos chamar a oração de Simeão, o encontro de Simeão com Jesus, o menino Jesus, né? Ele está mais ou menos a 30, 40 dias depois de Jesus já ter nascido. Não confundir esse encontro com aqueles 8 dias onde Jesus é levado pelo seu pai José a circuncidar-se, né? A circuncisão. Aqui não, aqui o casal, Maria e José, está levando Jesus para uma consagração na capital, Jerusalém. Então, está cumprindo a lei do Torá, que dizia que o primogênito devia ser consagrado no templo. Lembra que eles consagram e a oferta deles são umas rolinhas, chamadas as pombas, né? Uma oferta muito simples de uma família pobre na época. Eu quero chamar a sua atenção antes de fazer a leitura, de que nós que estamos tão perto do Natal, né? O Natal está a 2 dias de nós, que as boas notícias de Deus, através da sua revelação e da sua palavra, muitas vezes, eu diria assim, com grande frequência, não é? É necessário você esperar, ter um certo aguardo, manter a esperança, ter expectativa boa. Não é otimismo assim de força de pensamento, não. A atitude de esperança é resultado da confiança ou da fé em Jesus, em Deus, que cumpre a sua palavra. Aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir na sua vida. Aquilo que Ele falou é certo que Ele o fará. Não vai deixar uma vírgula, um pingo de um J faltando, desde que o Senhor tenha te dado uma palavra. A sua parte e a minha é estar como Simeão, atentos, aguardando, na fé, na certeza que Deus é cumpridor. Deus tenha prazer de cumprir a sua boa palavra. Então, o texto de hoje ele se encontra em Lucas capítulo 2, o verso 25 ao 35. As orações, tanto a de Maria, de Zacarias, de Isabel e hoje a de Simeão, essas orações estão sempre presentes na liturgia das igrejas históricas. Às vezes até com um nome parece sofisticado em latim, né? Magnificat, né?
benedictus. Então, essas orações que nós estamos assim relendo e compartilhando aqui no Âncora, elas ficaram na história da igreja para esse período do Natal, do Advento. E elas são recitadas, cantadas, lidas, relembradas nessa época, porque nos ajudam a perceber verdades espirituais para a nossa vida. Então vamos para Lucas 2, 25 a 35 e vamos nos encontrar então com a apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém. Diz o versículo 25: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Primeira parte, vamos parar aqui. Como você pode perceber, o relato nos diz que Deus havia feito uma promessa para Simeão. Então nós temos na Bíblia um Deus que faz promessas, que envia anjos, que dá palavra bíblica, que manda profetas, que manda pessoas nos aconselharem e nos mostrarem a verdade e a vontade de Deus. Nos dá sinais e apontamentos, sinaliza a nossa peregrinação aqui na Terra. E é muito gostoso saber que Deus tem alegria em se autoexpressar. Um Deus tão grande e soberano tem prazer em se auto-manifestar ou se auto-revelar a nós. E para Simeão não foi diferente. Em algum momento da vida de Simeão, que era considerado aqui pelo Lucas, o evangelista, homem justo, homem piedoso, e homem de intimidade com Deus, a ponto de dizer que o Espírito Santo dava as direções. Parece que tinha uma intimidade, dava as inclinações, dava a orientação. Porque Simeão não vivia no templo. Simeão era idoso, tinha sua vida, mas quando Jesus foi levado pelos pais para essa cerimônia de consagração no Templo de Jerusalém, o texto é claro que diz que Simeão foi guiado pelo Espírito, talvez de uma forma que a gente não sabe, mas talvez de uma forma íntima, dizendo: vai Simeão lá para o templo. O que Simeão nos ensina, antes de nós entrarmos na oração propriamente dita dele, queremos tirar temos algumas considerações sobre a oração que Simeão vai fazer ali no templo. O que me chama a atenção no versículo 25 é que ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo já lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo. O Cristo é um título, né? O Cristo do Senhor quer dizer o escolhido, o ungido, o Messias de Deus. Aquele que o Antigo Testamento prometera
que haveria de salvar Israel. A salvação ou a consolação que Simeão aguardava, me parece que quando a gente tem uma promessa dessa magnitude, dessa clareza, dada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, parece que Simeão consegue fazer com aquilo que nós devemos fazer com as promessas de Deus. Guardá-la no coração. Deixá-la bem clara na nossa mente. Deixar aquele espaço para a expectativa, dizendo, sim, Deus me prometeu, Deus falou, e Deus é incapaz de mentir. Em Deus não há engano. Deus não tem prazer em frustrar a sua vida. Deus não tem prazer em castigar. Deus não tem prazer em perseguir. Deus não tem prazer em ocasionar dor. Porque Deus é o Deus da consolação. A palavra aqui, consolação, traz encorajamento, a ideia de trazer uma direção, uma nova vida. E o Messias, o Cristo de Deus, se você olhar as profecias, ele é aquele que faz os cegos verem, faz os coxos andarem, fazem os cativos serem libertos da prisão, os desesperançados têm esperança e coragem, o órfão e a viúva têm justiça e fartura. Então, quando você vai lendo as promessas que há na Escritura do Antigo Testamento, que Simeão deveria conhecê-las, tanto a lei quanto os profetas, como os escritos em geral, quando você está guardando algo tão grande, algo tão maravilhoso, algo assim, uma magnitude de bênção para si, para seu povo, então me parece que é quando a gente está esperando que Deus haja na nossa vida, nosso coração fica batendo, a expectativa, quando virá, Senhor, a tua consolação? Quando é que o Senhor vai trazer aquilo que o Senhor prometeu? Possivelmente, nessa intimidade que Simeão tinha com Deus, muito claramente mostrando aqui pela manifestação do Espírito, Lucas quer dizer que Simeão era um homem que estava centrado, porque escutou a palavra de Deus, e apesar de estar no tempo, não saber qual era o tempo do cumprimento, tinha uma boa atitude de esperança, expectativa. Aguardava. Não podia aguardar como derrotado. Não creio que Simeão, ou qualquer pessoa que tem uma promessa de Deus, deve aguardá-la, o acontecimento, como um semblante só caído, como derrotado, como prejudicado, como, ai, que coisa horrível ter que esperar o tempo de Deus. Não. Quando Simeão vai para o templo, algo especial acontece, que faz Maria e José ficarem com os olhos arregalados, né? Dar aquele susto, porque esse homem chega. Quando os pais trouxeram o menino para fazerem o que requeria a lei, Simeão o tomou nos braços. Ele olhou e tomou nos braços e faz a sua oração de louvor. Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. A oração de Simeão é de alguém que acaba de receber o cumprimento de uma promessa que esperava com grande expectativa. Ele não se contém naquele templo, ali estão os pais. Ele pega Jesus, o bebê Jesus nas suas mãos, seus braços, né? Aqui Jesus possivelmente já teria uns 40 dias. Que mais ou menos que o pessoal calcula, mas ele era um bebezinho. E Simeão consegue olhá-lo, consegue tocá-lo, consegue ver os pais. E que símbolo, né, da manifestação da grandeza do Deus Todo-Poderoso. A salvação que Simeão está contemplando está contida num bebê. É a pessoa do bebê.
É o Messias que ele consegue tocar, ver, apalpar. Simeão, que era um homem de esperança, agora Simeão é um homem que a sua esperança está concretizada. Chegou o dia, chegou a hora de Deus, chegou o momento de Deus, onde Simeão exulta, louva esse Deus pela oportunidade, a ponto de dizer: agora o teu servo cumpriu a sua missão de tocar, de estar vendo o Salvador, o Messias, aquele que vai resgatar o meu povo, aquele que vai promover a justiça, aquele que vai trazer luz para as nações, ali está dizendo, né? Simeão profetiza na sua oração que a salvação vem de Israel, mas será luz para todos os povos, assim como Deus prometeu a Abraão. É para todos os que creem ver a luz de Jesus. E o Natal, para nós cristãos, precisa ter esse componente que Simeão está trazendo na sua oração, de agradecimento, de louvor, né? De certa exultação no Espírito de Deus, de dizer: eu fui, meus olhos viram, vêm para nós. Minhas mãos tocaram para Simeão. Veja, se você é um crente, um cristão, a sua alegria está nesse bebê. Claro que vai crescer e vai estar na cruz com seus 33 anos. Vai ser crucificado, vai ressuscitar, vai trazer a vitória sobre o pecado e nos trazer vitória para nós também, a nossa restauração diante de Deus. Mas eu penso que essa intimidade que Simão já tinha com o Espírito Santo, com Deus, essa esperança viva que ele tinha, agora ele consegue olhar e tocar. Há uma proximidade, essa alegria é fruto da experiência pessoal, relacional. Acho que a alegria do Natal para nós, assim, mesmo com esse Natal virado do lado avesso, de cabeça para baixo, ela tem que ser de primeira mão, de testemunha que vê, de testemunha que toca, de gente que está colado a Cristo, o bebê, que sabe que ali é a luz, pessoas que realmente depositaram toda a sua confiança e esperança de uma vida que atravessa as tribulações, tem esperança viva na pessoa certa, que nesse momento para Simeão é um bebê, frágil, dependente, humano, completamente humano, dependendo do pai e a mãe, cumprindo as tradições do judaísmo, da religião dos pais. Mas esse apego de Simeão nos mostra que a alegria do Natal é a alegria de quem vai para perto do menino Jesus, vai para perto do seu Salvador e consegue, num vínculo afetivo de amor, de confiança, de esperança, de paz, ter seu coração tocado a ponto de poder orar e declarar: posso morrer agora porque meu coração viu a salvação, a promessa foi cumprida. Senhor, pode me levar. Essa é a oração de Simeão, se você olhar o contexto. Ele está dizendo: agora sim, está aqui o que Deus prometeu, estou vendo, tocando. Louvado seja o nome. Você vê qual é a nomeação que Simeão faz para Deus. Então, uma outra característica da oração de Simeão, além dessa coisa que é verdade, do toque, da visão, do pegar a salvação como uma testemunha viva, eu sou mesmo de Jesus. Quando ele começa a sua oração, ele diz: ó soberano, como prometeste. Esse é o invocativo dessa oração de Simeão. Ó soberano, como prometeste. Aqui está para nós uma chave nessa oração, uma chave no sentido de que abre, nos dá clareza, nos traz luz, que Deus estava ali naquele bebê e era a ideia de Deus, plano de Deus, que nascesse numa família pobre
que foi escolhida Maria para ser mãe, José, por sonho, por revelação. O bebê realmente nasceu em Belém, como dizia o profeta, que realmente o rei ia tentar matá-lo, eles logo, o texto diz que eles voltam para Nazaré, mas possivelmente logo eles vão ter que se mudar para o Egito, fugindo da fúria de Herodes, né? Todos esses são planos de Deus. E são planos soberanos. Não é só os planos de um rei, Deus como rei. É de um imperador, no sentido de que Deus, não há iguais a Deus. Não há com quem Deus possa se aconselhar. Não há um inimigo, nem um demônio à altura de Deus. O diabo não está à altura. Não há nada que você possa comparar à grandeza, à soberania. Teresa de Ávila, aquela mística espanhola, orava a Deus como meu imperador. Simeão ora como o soberano que cumpre as suas promessas. Ó soberano, como prometeste, pode me levar agora, pode me despedir em paz, pode, a minha missão está cumprida, posso morrer. É preciso você revitalizar no seu coração, com a palavra bíblica, que o menino é frágil, que o bebê depende do leite da mãe, Maria, que ele vai crescer, que ele vai morrer e ressuscitar. Mas uma escolha, a encarnação de Jesus é um ato soberano da graça. É onipotente na sua fragilidade. É grandioso na sua forma de ser os planos de Deus. E esse soberano Deus deve ser louvado, mesmo na pandemia. Senhor, bendito és tu, porque está comigo nessas vésperas do Natal, talvez uma redução de tudo que a gente sempre fez como família, com todos os enfrentamentos de doença que tivemos esse ano. Eu posso dizer que na minha casa o Senhor é soberano porque sua graça tem se manifestado e aquilo que o Senhor prometeu para mim, para nós, para o seu povo, o Senhor tem cumprido com muita generosidade, com muita abundância, com muita realeza, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Só tu és Deus. Quando o nosso Natal se aproxima do sentido do Natal, que é a soberania de Deus em Jesus Cristo, seu Filho, então há condições de nós trazermos orações de louvor, orações até de lamento, de arrependimento, dizendo que às vezes a gente sente, mas Senhor, está duro. Mas à medida que você traz o lamento, traz o pecado em arrependimento, traz até aquelas dores que você possa estar sentindo, físicas ou emocionais aí na sua casa, à medida que você solta para esse soberano que tem promessas e as cumpre, é claro que o Espírito nos traz a consolo e a gente começa a ter o desejo e o fervor, e a gratidão nasce e o louvor brota. E o louvor vai nos libertando da nossa capacidade assim incontável de ser peticionários, pedir. E às vezes nós estamos pedindo do mesmo. E às vezes nem é uma questão tão de vida e morte, ou de importância crucial, porque a gente está acostumado a pedir. E às vezes a nossa vida de oração é empobrecida se nós não atravessarmos essa primeira etapa das petições e caminharmos para essas orações, como são os cânticos, eles dão o termo cântico, porque são orações assim extremamente de admiração a Deus, de exaltação a Deus, de louvor. Simeão louva. Após a oração, você deve ter reparado na leitura, que ele se dirige aos pais. Eu queria tirar um princípio da fala de Simeão aos pais. E depois ele se dirige a Maria, né? Bom, os pais ficaram admirados a respeito do que Simeão os abençoou e disse. Aos pais, Simeão abençoa. A pessoa que está cheia desse Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de adoração, de
de louvor, de verdadeiro esplendor nascendo do coração pela gratidão de ter visto Jesus como Simeão recebeu promessa e Deus a cumpriu, Simeão os abençoa. Eu acho muito importante, eu não sei bem como ele abençoou o casal, se foi por palavras, se foi um toque, se foi por oração, se foi só por aquele momento tão entusiasta que deixou o casal admirado, porque apesar de eles terem ouvido que o filho que eles têm é o Salvador, cada vez que eles relembram, alguém diz isso, é de se admirar devido à pequenez que eles deviam se sentir com o casal para criar o Cristo, o separado de Deus. Depois dessa bênção, olha, Simeão abençoa as pessoas, né? Parece que nesse clima de intimidade com Deus e de oração, nós acabamos abençoando o próximo. Abençoar o próximo com a nossa presença é porque em nós está o Espírito de Deus. Eu não posso abençoar ninguém por conta própria, no sentido de alguma virtude que eu possa ter, assim, no sentido de força pessoal, poder pessoal, sabedoria pessoal. Ele abençoa porque ele está nas mãos do Espírito e está orando, agradecendo ao Pai, a Deus, pelo Messias. Aos José e Maria, Simeão abençoa. Mas a Maria, há uma palavra diferente aqui. Este menino está destinado a causar a queda e surgimento de muitos em Israel e ser um sinal de contradição. Sinal de contradição. Essa é uma expressão que eu queria pensar um pouquinho agora. O que é uma contradição? Que traz um antagonismo, que traz certa surpresa, é algo que nós não gostamos, nós gostamos de que ou é preto no branco, ou é certo ou errado. Nós gostamos de coisas bem separadinhas, bem delimitadas, por isso nos dá segurança, não nos dá medo. Mas se você olhar o texto de Mateus 10, 34, e eu vou ler aqui, então vamos lá para Mateus. Mateus 10, 34 tem uma fala do próprio Jesus sobre esse que talvez Simeão estava querendo dizer sobre ele ser uma contradição. 10, 34. Eu não estou achando porque estou em Marcos. Marcos não ia dar certo, né? Então tem mais para o lado. Mateus 10, 34. Agora vai. Eu queria achar só a frase. Vou ler um pouquinho antes. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Essa expressão que Jesus não veio trazer paz, na verdade, em muitos textos diz que Jesus veio trazer a paz. Ele é a própria paz de Deus, é o princípio da paz. Mas quando ele diz que, nesse contexto, que ele não veio trazer a paz, mas a espada, é porque naquele contexto Jesus está constantemente enfrentando oposição dos religiosos, oposição de quem acreditava nas escrituras do Antigo Testamento, em quem servia Yahvé, de quem eram os fariseus, os escribas, os doutores da lei, o pessoal do templo, os mestres da lei da época. E para esses, e eu acho que é isso que Simeão está profetizando para o casal aqui, os pais de Jesus, é que ele ensina uma contradição, porque muitos crerão e terão a paz em Jesus. Mas grande parte das pessoas ficará ofendida com Jesus. Então há um caráter de ofensa na pessoa de Jesus. Nossa, aquele bebê tão bonito, tão lindo, que estava sendo exaltado como Salvador ali naquela cena do templo. Agora Simeão traz uma palavra que ele é sinal de contradição para muitos que duvidam. Mateus 10, 34
A espada daqui é a espada da contradição, a espada de que há forças anticristo nesse mundo. Na nossa cultura, ela não é a favor do cristão. Nossa cultura tem poucos elementos que manifestam a mente de Cristo, o desejo do Espírito, a vontade do Pai. Então, você e eu podemos descansar na paz de Deus muitas vezes, mas temos que lembrar que as forças do mal desse mundo, as forças do demônio, mas também as forças estruturadas pelo sistema humano, vão ver em Jesus Cristo uma contradição, algo que repele, algo que eles querem contra, algo que eles desabonam, algo que eles vão perseguir e vão rejeitar. O sinal de contradição para aqueles que se rebelam contra a autoridade e os valores de Jesus. Jesus, sim, vai mostrar nos evangelhos que Simeão estava certo. Que pensamentos de muitos serão revelados. E quanto a você, ele continua, a Maria, uma espada atravessará a sua alma. Mas que espada vai atravessar a alma da mãe, Maria? Olha, essa é uma espada. Maria não é ferida de forma alguma fisicamente na crucificação. Se você olhar o texto do Evangelho de João 19, 25, eu não vou ler agora, mas João 19, 25 diz que Maria está aos pés da cruz, está ali com João e mais algumas mulheres, acompanhando todo aquele processo sinistro, terrível de morte do filho. Para ela, uma surpresa, Jesus morrer logo, se ele era o Messias. Para ela, não estava claro nem para os apóstolos, nem para Maria, que a ressurreição estava tão perto da cruz, e ressurreição era para ver uma mãe ver um filho sofrendo como ela viu, ela estava em prantos, consolada por outras mulheres e pelo apóstolo João, que foi o único homem nas cenas finais. A espada que atravessou o coração de Maria é a espada de ver o seu filho rejeitado e morto. E é uma profecia de Simeão para Maria. E para nós que somos cristãos, a espada também muitas vezes vai atravessar o nosso coração, porque haverá rejeição de Jesus e rejeição a nós. Haverá oposição a Jesus e oposição a nós se nós formos cristãos realmente, de fato e de verdade nas nossas atitudes. Nós seremos possivelmente posto de lado. Então não fique muito surpreendido que o Natal traz essa boa notícia também de que o Jesus, o príncipe da paz, como diz em Isaías 9:6, mas que ele também trouxe espada, né? A espada de Mateus referia-se à oposição a ele. A espada que Simeão está falando é que Maria, no seu coração, teria uma dor mortal de enfrentar, ver seu filho crucificado. Mas também depois do terceiro dia, ela teve o triunfo e a alegria incomparável de ver o túmulo vazio, Jesus ressuscitado, o Filho sendo seu Deus. O que fica para você da oração de Simeão? O que fica para você dessas profecias que ele vai trazendo sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus e sobre a espada que atravessa corações? Eu acho que você deve entender que você tem que integrar tanto a alegria do Natal, marca o nascimento da salvação num bebê frágil, mas que é onipotente, que é soberano, e eu posso louvá-lo e agradecê-lo, mas não ficar muito estarrecido se também
tivermos que experimentar a experiência ou passarmos a sermos testemunhas que, em vez de quando, a espada atravessa o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma. Não que os sofrimentos da vida, que todo mortal tem sofrimentos, mas aqui um sofrimento específico de se identificar com Cristo a ponto de que aqueles que se incomodam com Jesus e com os valores do reino de Jesus se incomodam com a sua vida e de alguma forma colocam você pro lado, te rejeitam, te abandonam, te esquecem, te entristecem, te ofendem. Nós não temos uma perseguição como outros países aqui têm para a igreja, né? Aqui é tudo muito solto, tudo muito... Cada um faz o que quer em termos de religião, desde que não me incomode, né? Mas a hora que uma atitude sua, por amor a Jesus, incomodar o próximo, então nós saberemos o que Simeão estava querendo dizer sobre Jesus como contradição àqueles que não amam a Deus e não creem em Jesus e celebram o Natal apenas abraçados com o Papai Noel. Nada contra o Papai Noel, mas é muito superficial, né? Até muito superficial essa mensagem de paz, de alegria, que vamos atravessar juntos, né? A mensagem dos meios de comunicação e a mensagem que nós estamos banhados dia a dia de que é como se fosse o rio Amazonas, de tão grande que é essa mensagem, mas com uma profundidade de 10 centímetros. É muito raso viver o Natal assim, gente. Então nós como igreja, nós como conhecedores de que Simeão consegue trazer no seu cântico, na sua oração, a verdade do Natal, nós podemos aprofundar nas nossas vidas, no nosso coração, e podemos, assim, de uma forma corajosa, quem sabe, escrever uma nossa oração para Jesus. Escrever o nosso cântico, algumas linhas, ou trazer do coração, de uma forma verbal, espontânea, que Jesus representa para o meu coração. O que realmente eu sinto e penso da presença dele no meu hoje, no Natal de 2020, no Natal da pandemia, no Natal do coronavírus, no Natal das vacinas que vai e vem, o Natal que eu não vou poder fazer. Prestar, olha, e tudo isso é real, mas Jesus nasceu, ele é soberano. Então que todo esse cenário, deixando o comercial para fora, cenário que realmente às vezes nos causa algum temor, medo, seja o cenário do arrependimento, e dizer, Senhor, que eu me possa trazer ao meu coração a tua pessoa e também aprender, como Simeão fez, ter um cântico de louvor e gratidão. Eu paro aqui, se você continuar a leitura, você vai ver que entra uma profetisa na conversa, que é Ana. Nessa mesma cena do templo, o texto continua ali, eu vou parar aqui para nós orarmos, mas Ana é uma profetisa que está com seus 84 anos, essa ficava no templo dia e noite em oração, e ela também, quando vê a cena de Simeão, os pais, ela começa a agradecer a Deus e testemunhar, falar bem desse menino, que ela também consegue presenciar ali no templo. Vamos pedir a Deus que traga ao nosso coração o ardor, o louvor, a admiração por Jesus ter nascido, morrido e ressuscitado por nós. Vamos orar? Ó Deus Pai, em nome de Jesus, Deus Filho, na presença consoladora do Deus Espírito Santo, nós reconhecemos, Senhor, a tua bondade, tua soberania, tua grandeza de se manifestar. De Jesus ter encarnado através ali dessa história que lemos, dos relatos bíblicos, de trazer luz para os nossos pecados, trazer perdão, esperança para as nossas vidas, descanso para a nossa alma atribulada, Senhor. Realmente que o Senhor nos ensine a ter um espírito de admiração
elogiar o teu nome, render graças, louvar. Que o Senhor nos prepare para termos um Natal com a presença da nossa adoração, do nosso reconhecimento, de trazermos glória ao teu nome, de trazermos alegria de te pertencemos, de termos esperança, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome do Pai, bendito o nome do Espírito Santo. Amém. Semana que vem nós vamos continuar com o âncora, será o último do ano e também daí nós vamos ter uma pausa nos meses aí de janeiro, começo de fevereiro nós não vamos ter o âncora. Mas a semana que vem temos, então, até lá. Um abraço a você e um alegre Natal para nós mesmos. Amém, né? Tchau.